Desde o início da agricultura, o homem domesticou e cultivou espécies de interesse imediato ao seu sustento. Milhares de espécies foram domesticadas em todos os continentes por seu interesse alimentar, medicinal, energético, construtivo ou no vestuário. Variedades foram selecionadas por sua resistência a pragas e doenças ou seu potencial produtivo. Já na antiguidade, teve início a troca de espécies e sua difusão fora de suas áreas de origem. Com as navegações do século XVI, a troca de espécies foi ampliada. Pelas mãos dos portugueses, novas variedades de laranjas, pêssegos e cana-de-açúcar foram introduzidas na Europa. Da mesma forma, espécies americanas como milho, batata, mandioca, pimenta e tomate foram levadas à Europa, Ásia e África. Os portugueses organizaram uma rede de jardins de aclimatação nas ilhas do Atlântico para também evitar a introdução de plantas doentes em novas terras. Com o tempo, também buscou-se enriquecer os recursos fitogenéticos dos países em jardins botânicos. Com a gravidade da introdução de pragas e doenças inexistentes, medidas, locais e períodos de quarentena organizaram-se, tanto para evitar uma praga exótica na cultura introduzida, como o risco da mesma alastrar-se a outros cultivos. A sanidade vegetal é básica na sustentabilidade e pode evitar o uso de defensivos e outros impactos negativos. Na origem, detinham-se por 40 dias navios de países com cólera, peste ou febre amarela. Hoje, o isolamento nos quarentenários varia em função da planta e do patógeno. Para falar sobre recursos genéticos e os quarentenários na agricultura moderna, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Renato Ferraz, agrônomo com mais de 30 anos de experiência em intercâmbio e quarentena de plantas e diretor na Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos. Olá! Diz o dito popular que é melhor prevenir do que remediar. Isso se aplica em muitos campos da nossa vida, mas se aplica também na agropecuária, sobretudo com as pragas e doenças. Melhor evitar a chegada de pragas que existem lá na África e ainda não existem no Brasil, ou na Ásia e não existe no Brasil. E da mesma forma nós temos pragas aqui, por exemplo, doenças como do abacaxi, que não existem lá na África. Temos que prevenir a chegada dessas pragas e doenças. E para isso, os países têm montado estruturas, não é, de defesa sanitária, na qual o quarentenário cumpre uma missão muito relevante. Nós vamos hoje conversar com o Renato Veiga. Ele é um pesquisador com uma bela carreira no Instituto Agronômico de Campinas, trabalhou com jardins botânicos e com quarentenários, entende muito de biodiversidade. E está hoje aqui para comentar sobre esse tema. Obrigado por estar conosco, bem-vindo ao Brasil Verde, Renato. Prazer grande estar com você, Evaristo. Estar ao lado de um ídolo, para mim, é uma honra. Imagina. Você também nos inspira e muito. Renato, antes da gente começar a conversar sobre essa questão da sanidade vegetal, né, da prevenção, do papel dos quarentenários, até dos jardins botânicos, tanta coisa que tem sobre isso, mas o nosso público é um público urbano, essencialmente, que nos assiste e às vezes não está muito familiarizado. Acho que a primeira coisa que eles queriam se familiarizar é com o Renato. Conta para nós um pouco a sua história, onde é que você nasceu, como é que você caminhou para a pesquisa, resumidamente aquilo que você achar pertinente para a gente te conhecer e encaminhar o nosso tema. Muito obrigado. Prazer, então, estar falando de um tema que é extremamente relevante para a sociedade brasileira, né? Bom, eu sou caipiracicabano, né? E nascido em Piracicaba, né? E fui estudar em Pinhal, onde fiz agronomia, né? E que me levou até trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas, né? E chegar onde eu cheguei, né? Hoje aposentado, né? E foi uma vida profissional bem interessante, quando caí para trabalhar com intercâmbio e quarentena de plantas, e esse tema me cativa muito.
A gente costuma dizer, Renato, eu costumo dizer que a agricultura se dá bem longe da natureza, né? E aí eu explico por quê, né? Porque, por exemplo, o café que veio da África para cá não tem grande parte das doenças e enfermidades que tem na África, não é? A mesma coisa quando a gente olha a mandioca que foi levada para lá, o abacaxi que foi levado para lá, não tem várias doenças que nós temos aqui, né? Mesmo no caso da banana, né, que veio lá da Ásia, pela África, nós temos muito menos doenças e pragas do que ocorre lá, não é? E, ao mesmo tempo, é necessário esse intercâmbio de plantas, né? A gente sabe que já no século XVI, os portugueses criaram uma rede de jardins de plantas, né, que ainda não chamava jardim botânico, para aclimatar as plantas, né, ali no Atlântico, antes de trazer para o Brasil. Isso foi uma medida muito sábia, porque evitou a entrada aqui de plantas pouco produtivas e também de plantas provavelmente doentes, etc., né? Mas isso evoluiu muito. Como é que é hoje esse intercâmbio de plantas e o cuidado para não se trazer pragas e doenças com elas, que infelizmente ainda continua ocorrendo, né? Com certeza, né? Na realidade, nós temos, segundo Nikolai Ivanovich Vavilov, o russo, né? Ele criou a teoria dos centros de origem e diversidade de plantas, né? E ele, na teoria dele, existiam 8 centros de origem e diversidade. Quer dizer, nesses centros é onde se encontram as plantas cultivadas, né? E, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, existem as pragas associadas a essas plantas nos seus centros de origem, né? Então, você, ao introduzir uma planta, você corre o risco de estar introduzindo também a praga adaptada a essa planta do seu centro de origem ou diversidade, né? Então, é um risco que existe para todos, né? E, em especial para o engenheiro agrônomo ou o profissional que esteja introduzindo essa planta num trabalho de melhoramento genético, né? Então, dizem assim que essa área ela é como se fosse uma balança, né? Onde você tem, de um lado, a planta que você quer introduzir, o germoplasma que você quer trazer para o seu trabalho de melhoramento, né? E do outro lado da balança você tem a praga exótica, a praga quarentenária que você não quer que entre no país, né? Então você tem que pesar muito bem a importância do que você quer trazer com a importância, o risco de uma praga exótica entrando no Brasil, né? E é justamente desses centros de origem, onde há diversidade, onde há toda a variabilidade das plantas cultivadas, que você vai trazer, fazer um intercâmbio, né, para ir buscar ou fazer coleta de planta para trazer esse material, né, para o país e sempre agora já com uma estrutura de quarentena, passando por essa quarentena, você vai evitar que haja o escape dessa praga dentro do país. É aí que está a importância de um quarentenário no Brasil, né? Quer dizer que o quarentenário, hoje é claro, quando você vai trazer cientificamente, num trabalho técnico, agronômico, quando vem de lá alguma troca, um intercâmbio, eles já tomam todos os cuidados, né, de enviar um material sadio, são, etc. Mas mesmo assim, pode ocorrer que chegue junto alguma praga, não é, ou doença, mas se for detectada no quarentenário, esse aqui é um lugar isolado, não é? Tem várias normas de segurança, vários níveis de segurança, aí ela será eliminada e não se propagará pelo país, não é? É assim é que funciona o quarentenário. De onde vem essa palavra, em quarentenário? Então, quarentenário é uma palavra que vem do século XIII, né? Quando houve a peste negra, né? Na Europa, né? E principalmente em Veneza, consta que foi a primeira a tomar essas medidas de segurar os navios que chegavam na Itália, e que eles seguravam por 40 dias até que tratasse que esse navio estava isento da peste negra, né?
Só daí é que eles, depois desses 40 dias, é que eles liberavam, né? A gente sabe que houve quarentenas anteriores, mas quarentenas de 30 dias, né? Como na Croácia já tinha ocorrido anteriormente, né? Mas o termo quarentena mesmo só veio desse período de 40 dias utilizado para segurar os navios lá em Veneza. Hoje, Diga, sim, por esse, favor, continue, esse continue. termo quarentena ele já tá diferenciado, né? Ele trata-se de um período de tempo em que a planta fica sendo examinada quanto à fitossanidade, né? E um período que leva em consideração o ciclo da planta e o ciclo da praga quarentenária que você não quer que entre. E só depois, então, ela vai a campo, é multiplicada, etc. Não é? É Exatamente. No paradoxal. caso nosso, no caso nosso é principalmente o lado da pesquisa agrícola, né? Então, é mais o material que chega para ser utilizado por cientistas do Instituto Agronômico, das universidades, das Embrapas da vida, né? Que se faz a quarentena e libera o material para o melhorista posteriormente ter sido considerado livre de pragas, né? O quarentenário ele faz todas as inspeções quanto a fungo, vírus, nematóide, bactéria e até mesmo a questão de plantas daninhas que você não quer que entre no país. Ela também é considerada uma praga, né? E com isso a gente faz um benefício muito grande para a agricultura do Brasil, né? Quem está nos assistindo e que já viajou para o exterior, sabe que quando a gente chega no Brasil, tem lá um formulário, o pessoal pergunta se você está trazendo grãos, plantas, alguma coisa assim. Porque se você não é para trazer, se trouxer, eles vão apreender ou se descobrir, e isso vai ser incinerado, vai ser destruído. Ninguém vai discutir, examinar nada. É a mesma coisa nos outros países. Alguns países, como o Chile, né, que é isolado de um lado pelo Oceano Pacífico, do outro pela cordilheira, eles têm muito poucas doenças, não é? E pragas, porque elas não conseguiram chegar lá. É um pouco o caso também da Nova Zelândia, da Austrália, países insulares, isolados. E eles são muito rigorosos, né, no aeroporto. Se você vier com uma maçã, a maçã não entra, você não pode trazer nenhuma fruta, nenhuma nada, nada, eles não vão arriscar, não é? Até dentro do Brasil existem alguns controles assim para que Uhum. doenças ou coisas que tem numa região não passe para outra. Mas então é uma coisa Certo. ampla. Mas o Renato colocou aqui para nós mais o foco da pesquisa, né? No caso dos Uhum. pesquisadores que fazem isso. Eu queria te perguntar, Renato, é admirável no Instituto Agronômico de Campinas toda a coleção, vamos dizer assim, de cafeeiros, né? De plantas de café, na realidade dessa família aí, desse gênero, no coffea. É uma coleção enorme, não é? Que foi trazida de vários países da África, mas também até das Ilhas Mascarenhas, não é? Tem lá Uhum. café que tem um comportamento como um cipó, tem outros que são árvores imensas. Quer dizer, foi uma coleção Uhum. enorme que os pesquisadores trouxeram, certamente para usar em cruzamento, em melhoramentos, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, sempre tiveram um cuidado muito grande e por isso é normal que, quando tem introdução, tem quarentenário. Você pode falar um pouquinho dessa história do agronômico que você viveu para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Então, no Brasil, a coisa começa na década de 30, quando foi autorizado tanto o Instituto Agronômico de Campinas quanto a Exalc de Piracicaba, a Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, a trabalharem com intercâmbio de plantas, né? Então, a partir da hora que se autorizou a trabalhar com intercâmbio de plantas, já surgiu a necessidade de se quarentenar as plantas, né? Então, o Instituto Agronômico prosseguiu com esse trabalho desde aquela época, né? Com casas de vegetações especializadas para você introduzir essas plantas e com malhas finas para que não haja escape dos insetos, né, até da casa de vegetação saíssem para o campo, né? Então, a estrutura de quarentena no Brasil, ela começa nessa época, mais ou menos. Na década de 70,
houve uma grande mudança no Brasil, que foi a criação da Embrapa, né? Então, a partir da década de 70, a Embrapa passou a realizar o intercâmbio e quarentena no Centro Nacional da Embrapa, que era o Senargem, né? Hoje, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E o Senargem prossegue até hoje, fazendo a quarentena no plano federal, né, para todo o Brasil. E o Instituto Agronômico, a partir da década de 90, também foi credenciado como quarentenário nível 1, né, junto ao MAPA e junto à CTN-Bio, né, tanto para fazer quarentenas normais como quarentena de transgênico. Tanto que o Instituto Agronômico foi o primeiro quarentenário a receber uma planta transgênica no Brasil, né? Olha só, não é? Então, para as pessoas terem uma ideia, a imprudência custa caríssimo para nós, né? Eu vou falar aqui de um pecado sem falar o pecador, não é? Mas houve uma visita que fazendeiros, produtores de café fizeram à África, e apesar de todas as recomendações para que eles não trouxessem nada da África, não coletasse café, vou levar um cafezinho para plantar no Brasil, ver como é que é, não é? Teve lá um fazendeiro da Bahia, lá alguém que, desrespeitando isso, ele trouxe e, pelo que me consta, introduziu aqui a ferrugem do café, né? Que é um custo de bilhões para o país, né? Por um ato, né? Um delito, né? Que uma pessoa cometeu por falta de consciência. As pessoas não avaliam a gravidade que é você trazer planta de outro país, não é? Os japoneses que contribuíram muito com a agricultura brasileira, mas também nesse ânimo que eles têm com planta, trouxeram muito problema para o Brasil também, com pragas e doenças, introduzindo coisa de lá, né, para cá, etc, etc. Né? Eu acho que se você pudesse comentar alguma coisa sobre isso para quem está nos ouvindo, né? Saber que os pesquisadores é que devem fazer isso, né? Isso é um trabalho para pesquisador, não é? Não é para curioso. Exato, você falou muito bem. O risco é uma coisa tão impressionante que as pessoas não se dão conta disso, né? Temos exemplos vários no mundo, em especial posso citar da Irlanda com batata, né? Que houve a introdução de um fungo, né? E esse fungo dizimou a batata, né? A requeima da batata dizimou a batata na Irlanda e era o alimento de subsistência do país. Então, faleceram milhares de pessoas por causa desse fungo. O mesmo ocorreu também no Ceilão, né? Com o arroz, onde o arroz era alimento básico do Ceilão, e introduziram um fungo que dizimou a cultura do arroz no Ceilão, levando a milhares de mortes. Foi chamada fome, em Ceilão, perdão, em Bengala, né? E esse exemplo de Bengala que foi muito trágico, né? E assim existem vários outros exemplos. O fato é que desde 1500, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, né, que a gente passou a ficar dependente de germoplasma exótico, né, de plantas exóticas, né, que são a base da nossa alimentação até hoje, né? Então, o que eles trouxeram foi muito benéfico para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, nos deu uma dependência de um material de germoplasma exótico, que está naqueles centros de origem que eu falei do Vavilo, né? Então, se você quiser fazer o melhoramento de uma planta hoje, com essas plantas cultivadas introduzidas daquela época, você tem que ir até o local de origem, de centro de origem dessa espécie, para coletar germoplasma de suas espécies silvestres e até mesmo das plantas cultivadas que ainda existem na mesma região,
introduzir no melhoramento genético para você ter as plantas mais resistentes a intempéries, né? Pragas, o clima, etc. Porque a partir da hora que houve a domesticação dessas espécies, elas já perderam muitos genes, né, relevantes para a planta sobreviver sozinha na natureza, né? Então, a partir da hora que ela entrou na agricultura, isso reduziu ainda mais a base genética dessa planta. E nós temos que nos preocupar com isso, porque nós somos dependentes dessas plantas, temos que introduzir essas plantas e, ao mesmo tempo, evitar a entrada das pragas que possam vir com elas, né? Renato, aí você tocou num ponto interessante para quem está nos ouvindo, de ver a importância de investir em ciência e em pesquisa. Porque os pesquisadores, várias pragas, existe uma probabilidade relativamente alta delas chegarem, dessas pragas quarentenárias. Então, por Sim. exemplo, a Embrapa Territorial ela tem um trabalho onde ela pega as principais plantas quarentenárias, pragas quarentenárias que poderiam entrar no Brasil, e ela estuda os locais de maior risco, onde elas podem entrar, e também estuda no Brasil quais são aquelas regiões onde ela se daria bem, onde a praga tem condição de se multiplicar, em outras já não tanto. Uhum. Então, tem vários estudos assim preventivos, mas tem gente que vai muito mais longe, o agronômico tem exemplos disso, de você já ir preparando variedades resistentes a uma praga que ainda não existe no país, não é? A uma doença que ainda não existe, mas você tem como preparar. Inclusive, é muito bonito porque vocês fazem esse trabalho e levam até lá fora no país, onde tem a praga, para testar, não é? Se esse tipo de cafeeiro resiste a isso, etc, etc. Dá para você falar um pouquinho aí dessas coisas para quem está nos assistindo? Porque é muito interessante, é a prevenção mesmo, né? Se um dia chegar, apesar de todas as medidas, rapidamente a gente pode dar uma resposta. Exato. Você citou muito bem o exemplo do nosso saudoso Alcides Carvalho, né? Um monumento internacional do café, né? Que o Alcides Carvalho fez um trabalho de melhoramento, né? Onde ele trabalhou com essas espécies na Europa, né? E onde havia essa praga já ocorria, né? A ferrugem do café. E quando ele já tinha uma cultivar resistente a essa ferrugem lá no exterior, foi que ocorreu a entrada dessa praga no Brasil, né? E ele já tinha as cultivares que eram resistentes. Ele somente trouxe as cultivares para o Brasil e salvou a agricultura brasileira do café, né? Graças ao trabalho de melhoramento feito por geneticistas de respeito, né? É verdade. Para quem está nos assistindo, estudantes, procurem quem não conhece esse nome Alcides de Carvalho. É alguém que merece ser conhecido, dá nome Realmente. a uma unidade ali do agronômico, né? Alcides de Carvalho. Agora, com a sua experiência, ter vivido tudo isso, como é que você vê o futuro desse tema dos quarentenários e das coleções, da diversidade genética? Para onde você acha que a gente vai no futuro? Bom, tem que falar um pouquinho do presente. Assim, hoje nós temos 7 quarentenários, 7 estados com quarentenários no Brasil, né? Sendo que somente 2 estados brasileiros têm quarentenários que são de livre acesso para a sociedade, né? Que é São Paulo e o Distrito Federal. No Distrito Federal, eu já citei a Embrapa Ecogenética e Biotecnologia, ela tem 2 quarentenários, um antigo da década de 70, que hoje é utilizado mais para pesquisa científica, e o ano passado ele terminou a construção de um novo quarentenário que justamente faz o trabalho de prestação de serviço para a sociedade, né? O outro quarentenário desse tipo é o quarentenário do Instituto Agronômico, que também faz esse tipo de prestação de serviço, né? Fora isso, pensando em planta, ainda nós temos um quarentenário em Piracicaba da SGS, que é um quarentenário diferenciado porque ele é de uma empresa, né?
que trabalha aberto para todas as empresas, ela presta serviço para outras empresas, né? Então, não deixa de ser um serviço também comunitário, apesar de não ser nem do Estado, como é o Instituto Agronômico, nem federal, como é a Embrapa, né? Então, é interessante isso. E os demais quarentenários que existem espalhados pelo Brasil são quarentenários mais de empresas particulares. Então, ele faz a introdução, faz o trabalho de quarentena, mas para o melhoramento genético da empresa, não para outras empresas, né? Então, é um número bem reduzido, né, de quarentenários. Eu imagino que, no mínimo, nós teríamos que ter, no mínimo, mais um quarentenário no Brasil que fosse de nível 1 desse tipo, da Embrapa, do Instituto Agronômico, né? Infelizmente, ainda não se vislumbra isso. Mas nós temos que falar também que nós temos outros quarentenários que são também nível 1, assim, que trabalham para a sociedade, que é um quarentenário de Cananéia, com animais, né, que é do Ministério da Agricultura, e o quarentenário da Embrapa, aqui pertinho em Jaguariúna, que trabalha com organismos benéficos. São quarentenários diferenciados, né? Os demais são quarentenários no Brasil, são quarentenários considerados tipo nível 2, que não trabalham com todas as culturas, só com algumas específicas, não têm uma equipe própria completa, eles contratam cientistas das universidades e esse, em resumo, é o que existe hoje, né, no Brasil. Por futuro, eu imagino já realmente isso, é um quarentenário a mais, e eu imagino também, no mínimo, né, e que nós tivéssemos também, talvez, uma sociedade brasileira de intercâmbio e quarentena de plantas, para que eles pudessem se reunir, trocar ideias e aprimorar o trabalho de intercâmbio e quarentena no Brasil, né? E, inclusive, repensar o Brasil para o futuro. Olha, Renato, eu queria agradecer muito sua participação. Essa sua última fala foi perfeita para encerrar o programa, porque você deu um quadro do presente e mostrou o futuro e ainda o compromisso que a própria sociedade, né, tem que ter com isso, e que esse grupo possa crescer, né, e ter até uma entidade, uma organização à altura disso. Eu passo a palavra para o seu encerramento, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade de ter estado aqui conosco. Foi um grande prazer, né, estar com vocês, poder falar de uma área tão importante para a ciência brasileira, né? E, ao mesmo tempo, divulgar essa área para a sociedade em comum, que não tem conhecimento sobre o que é um quarentenário, e acho que hoje nós passamos um pouquinho do assunto para que a sociedade também acompanhe o nosso trabalho, né? Não, eu agradeço. Claro que o assunto é amplo, foi feita uma introdução para quem não conhece e certamente gostaria de tê-lo aqui numa outra ocasião conosco. Eu agradeço a atenção de todos, não é? Os que nos assistiram, e convido vocês a estarem de novo conosco aqui na semana que vem no Brasil Verde. Até lá!